acho que essas discussões colocadas muito aí na mídia afastaram sim algumas pessoas. Não sei o que o Caio pensa, o Caio também que assistiu. O filme já fez mais bilheteria que o último X-Men, né? Olha, peraí, afastou, mas o filme tá sendo um sucesso. Tá sendo um sucesso. Mas de bilheteria. não sei se poderia ser mais ainda. É bom, se é uma estratégia de marketing, Vitor, eu diria pra gente fazer um paralelo aqui com algo que aconteceu agora recentemente na nossa política. O Janot aventou essa possibilidade do tiro. Não deu muito certo, e né? deu um tiro no pé, na verdade. Será que o Coringa tava em BH também? O lançamento do livro dele foi meio flopado ali, pelo que se viu aí na imprensa, né? O que você achou, Caio? Pô, eu queria fazer uma reflexão aqui, né? Porque o Vini trouxe pra gente que muitos membros, né, da academia, quando entrevistados, né, por publicações americanas, eles declararam que o voto, né, o voto no Joaquim Fênix para ganhar o Oscar é temerário, né? Eles estavam com medo de endossar a violência de alguma forma. E esse raciocínio, ele ignora a natureza do ofício do ator, que é atuar, que é fingir ser o que não é, né? Isso me lembrou dos belos versos do Fernando Pessoa, Vini, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de vera sente. Então, isso ele falou, Fernando Pessoa fala sobre o ofício da poesia, mas poderia ser sobre o ofício da atuação. E essa é a percepção do grande público ao assistir a performance magistral do Joaquim interpretando o Coringa. É uma entrega total, né, Vini? Total, é uma entrega total, é uma entrega física ao personagem. E é triste, né, se esse mérito não for reconhecido em nome do quê? Do politicamente correto, né? De novo, a gente tem esse advérbio de modo, portanto, uma palavra que modifica a coisa certa a fazer. Seria uma grande perda para a arte ser limitada, né, na sua liberdade de expressão por essa cultura do politicamente correto para chegar a esse ponto, né, de não reconhecer o mérito de uma interpretação magistral. E aí, fazendo um comentário sobre o aspecto mais político da obra, eu acho que as pessoas não estão entendendo exatamente qual é a crítica. Porque tem muita gente falando que esse não é um filme bacana porque ele coloca o indivíduo como vítima social. Eles só esquecem de um detalhe: o Coringa é um louco. O Coringa é doente mental diagnosticado. É uma pessoa extremamente perturbada. E só um insano põe a culpa, né, pelas suas próprias frustrações e os seus fracassos no mundo. Ou seja, esse comportamento de vitimização é atribuído a uma certa loucura. Se vitimizar é uma insanidade coletiva. Essa é a verdadeira crítica, porque o que a gente tem aqui, de certa forma, é aquilo que a gente já explicou para o ouvinte, que é a ponerologia, né? O estudo do mal aplicado à política. Você tem um psicopata influenciando toda uma massa histérica, né, que simplesmente se retroalimenta de palavras de ordem, como você tem o que você merece, e esse tipo de mote, né, que inspira a justiça social. Então, a crítica ela é muito mais madura do que estão fazendo parecer. Então, quando falam que essa é uma obra russoniana, né, para dizer que, vamos dizer assim, do bom selvagem e que as pessoas são um livro em branco até serem corrompidas pela sociedade, na verdade é o exato oposto, porque quem se comporta dessa forma é o insano. Bom, vou ver o filme, como eu falei aqui, né, mas a gente não pode também desconsiderar a possibilidade que o filme traz de uma reflexão pra gente entender onde a gente se meteu, né, em que tipo de sociedade nos metemos, tal, porque vou usar aqui a célebre frase, né, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, aquele dilema que não nos abandona. Se a vida imita a arte, bom, temos um motivo de preocupação aí, porque realmente o filme traz violências, como é visto no próprio trailer e pelo depoimento de vocês que assistiram. Agora, se a arte imita a vida, há que se lamentar também, porque, veja, a gente tem que aceitar essa infâmia na qual nós estamos inseridos, né? É uma situação... filho, se a sociedade é uma fábrica de coringas, como esse filme justifica, porque o que esse filme, pelo menos, aponta no trailer é que o Coringa não é fruto de um acidente de ácido, um acidente químico e tudo mais. Ele é basicamente uma vítima da sociedade. Se essa sociedade doida que a gente vive tá fabricando louco, salve-se quem puder, né, minha gente? Pois é. Agora, se a gente for também
restringir os filmes que tratam de violência, a gente vai ter que fechar Hollywood, o Tarantino não pode mais fazer filme. O próprio Era Uma Vez em Hollywood não é um dos filmes mais agressivos do Tarantino, mas tem violência. Olha, Laranja Mecânica, do Kubrick, pô. Então... Que causou tudo aquilo. Nós vamos cancelar todos esses filmes? Não, os filmes do Michael Haneke, por exemplo, também. Nesse caso, desde a fita branca até jogos violentos. Eu quero saber o seguinte, Casão, você gostou do filme, Casão? Não entendi. Na verdade... Acompanhou os Eu Batman? fiquei esperando o Batman, não apareceu. 11h01, horário de Brasília. Caio, o PSL, logo que o presidente Bolsonaro foi eleito, já começou a criar, os filhos do Bolsonaro, mais especificamente o Carluxo, começou a criar confusão com a presidência. Eu me lembro da demissão do Bebiano, deu entrevista aqui para a Jovem Pan. É uma briga que a gente vê acontecer, continuar, depois de meses já do presidente estar no cargo mais alto da República. Você acha que o Bolsonaro está no cargo mais alto da República? Você acha que ele deve sair do PSL? Você acha que ele vai fazer esse movimento, considerando todas essas questões que o Zé trouxe pra gente, do partido já ter uma grana aí entre fundo partidário e fundo eleitoral, né? A sigla já ganhar uma certa relevância com esse número de deputados na Câmara. Você acha que ele deve sair? Ou o que deve acontecer, na tua opinião? Eu defendo ideias aí bem mais ambiciosas que essa, né? Eu acho que esse factoide ele pode ser o ponto de partida para uma necessária autocrítica sobre a nossa pseudodemocracia. E você adiantou muito bem, né? O PSL ele nada mais é do que uma legenda de aluguel do bolsonarismo. O corretor desse negócio, como você bem trouxe aqui à tona, foi o ministro afastado, Gustavo Bebiano, né? O proprietário do ativo, vamos dizer assim, o locador da legenda, é o deputado federal Luciano Bivar. E os inquilinos são a família Bolsonaro e demais correligionários, né? Se nós dermos alguns passos para trás, a gente percebe que isso não é um problema circunstancial, né? Não é simplesmente uma questão de picuinha partidária. Na verdade, isso é reflexo de um problema estrutural, só que tem solução. Aqui tem espaço para um otimismo esperançoso, porque o Brasil, né, contrariando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, limita os direitos políticos dos seus cidadãos e ele condiciona, né, a eleição de uma pessoa à filiação a partido político. Ou seja, mesmo uma liderança, como é o caso do presidente da República, precisa do aval de um cacique partidário para concorrer a cargo eletivo. Isso é um absurdo. Fazendo um paralelo, é por isso que tanta gente do bem, tanta gente boa se afasta da política, porque as portas da vida pública elas estão guardadas por porteiros de caráter e interesse muito duvidosos. Essa é a verdade. É a velha política que determina quem vai se candidatar. Portanto, as lideranças sociais, as lideranças econômicas, essas que brotam organicamente da sociedade e são legítimas, são reconhecidas socialmente, essas lideranças elas ficam submetidas às elites partidárias velhacas, né? No Brasil, a gente não tem uma aristocracia no governo, e aqui no sentido clássico da palavra, né? Nós não temos uma elite formada pelos nossos melhores, nós temos oligarquias no governo, portanto uma elite formada por poucos, né? Com um viés assim muito tirânico e antirrepublicano. Esse é o primeiro problema, hegemonia partidária, né? Obrigatoriedade de filiação e a impossibilidade das candidaturas independentes, que algumas pessoas chamam de candidaturas avulsas, e isso em flagrante violação aos direitos humanos. E aí o outro problema que o Zé Maria trouxe muito bem é de ordem econômica, certo? É o financiamento público de campanhas e de partidos. A disputa por controle partidário também é uma disputa por verbas milionárias pouco fiscalizadas, né? Esse ponto tem que vir à tona também. A estimativa atual, Edgar, é que o PSL embolse aí, entre fundo eleitoral e fundo partidário, 360 milhões de reais de dinheiro público em 2020 e vai embolsar esse dinheiro do povo injusta e desnecessariamente. Né? O PSL ele constituiu a segunda maior bancada do Congresso, 10% da Câmara Federal, com apenas 9 milhões e 200 mil reais de fundo partidário. E mesmo assim conseguiu protagonizar o escândalo eleitoral que você mencionou, envolvendo aí a fraude da cota feminina do fundão em candidaturas de fachada, é o tal laranjal do PSL. Então assim, se com menos de 10 milhões de reais do pagador de imposto os políticos eles já se lambuzam, imagina com 360 milhões de reais. Fora que, como esse dinheiro não é igualmente distribuído entre os candidatos, ele fere a isonomia, né, a igualdade de condições na disputa eleitoral. Então, para fechar,
para muito além de rusgas e picuinhas partidárias, a gente está diante de um problema estrutural da nossa democracia que só vai se resolver com esses 2 pontos da reforma política: fim do financiamento público e legalização da candidatura independente. Se o presidente da República não se engajar pessoalmente nessas pautas, ele sempre será refém do mecanismo, né? E aí, considerando a sua popularidade, o presidente Bolsonaro seria o maior beneficiário de um sistema mais livre e de um sistema sem esses incentivos públicos aí às elites políticas. Vai lá, Zé, pra gente fechar, uma frase tua. Pois os partidos dominam. Para se ter uma ideia de um risco, há prazo de filiação partidária. Então, se depois do prazo o partido rifar ou expulsar ou decidir não lançar candidato, um candidato, mesmo que tenha condições de chegar na final, fica sem partido, fica sem candidatura. Quanto é que vale no mercado negro uma decisão como esta, né? Então, é isso aí, é preciso mesmo mudar. E neste caso aí do presidente Jair Bolsonaro, ele vem queimando etapas e queimando antigos aliados, e isso em política é perigoso. É isso, Edgar. Valeu, Trindade, obrigado pelas suas informações, pelo papo, bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa, meu camarada, já sabe, né? É só chamar. Um abração, Zé.